Casamento é sobre amor, celebração, cumplicidade, planejamento, mas também sobre coragem. Coragem para enfrentar obstáculos, para construir um caminho próprio. E, claro, também para enfrentar juntos desafios financeiros que esse sonho envolve. Foi o dia mais especial da vida de vocês? Foi o melhor dia da minha vida. Da minha também, sem dúvida alguma. Eu sou a jornalista e apresentadora Cris Flores e hoje vamos conhecer a história do Guilherme e do Marcos, um casal que decidiu viver o amor com verdade e com muito planejamento. Vocês são muito fofos. Ai, obrigado. Pode colocar num potinho e levar pra casa. A história de hoje é sobre amor, mas também é sobre escolha, resistência e responsabilidade com o próprio sonho. Porque muita gente via o nosso casamento só como uma festa. Então a gente quis deixar claro ali que não é só uma festa. Bem-vindos a mais um episódio do Até que os Boletos Não Nos Separem, seu reality show favorito da Serasa. Gente, tô super ansiosa com esse casal. Vamos tocar a campainha juntos aqui? Ai, meu Deus! Oi, Cris! Bonzinho! Prazer! Guilherme! Tudo bem? Tudo bem! Prazer! Prazer é todo meu! Eu quero saber muito sobre vocês. Fica à vontade. Marcos Tarpinian, o noivo, é o último dos românticos. Médico, com 34 anos, ama planejar e sonha em comprar uma casa maior para morar com Gui e muitos pets. Guilherme Bispo, o noivo, é arquiteto e cantor nas horas vagas. Tem 26 anos, estudioso e batalhador. Guilherme e Marcos nasceram um para o outro. Amor à primeira vista, mas também a segunda e a terceira. Uma trajetória recheada de histórias que parecem ter sido tiradas de um conto de fadas. Desde o primeiro encontro casual, através de um aplicativo de relacionamento, nunca mais se separaram. Era mais bonito que no aplicativo. Muito mais, nossa! Isso que é legal, né? E a gente começou a conversar, né? Aí viu que ali tinha uma coisa especial, era uma coisa muito diferente. Um foi se interessando pela história do outro, foi sentindo realmente uma energia, assim. Eu digo que eu até vi, assim, em alguns momentos o rosto dele iluminar. Olha! Parecia uma coisa, assim, de outro mundo. De filme. É. A sensação foi que o mundo parou, assim, naquelas horas, assim. Porque a gente ficou muito tempo conversando e a gente nem se conhecia, tinha acabado de se conhecer. E aparentemente ia ser uma coisa casual, que você conhece alguém no aplicativo, você não sabe o que vai ser. Aham. Começamos já a falar de casamento. Foi. No Foi. primeiro No encontro. primeiro encontro. O primeiro encontro. Chocada. Aí eu falei uma música que eu gostava muito. Aí ele falou pra mim, nossa, essa daqui é uma das músicas que eu mais gosto. E vai tocar no nosso casamento. E tocou? Não, Tocou. Ele não só tocou, mas ele cantou pra mim no primeiro dia. Olha que emocionado. Não, a gente ensaiou a entrada, foi no Casamento. corredor. Falei, ó, Primeiro dia. falei, ó, você ainda... Não, o ensaio que vocês estão falando é do primeiro dia. Juro, no dia. primeiro Que dia. eu ia falar, não, segura a história do Não. casamento. Do primeiro dia, sem primeiro dar um beijo encontro. ainda. Sem Sem dar nada, beijo. Sem dar beijo nem nada. Sem dar beijo, eles estavam treinando a entrada do casamento, gente. Essa é inédita pra mim. Exato. Eu nunca acreditei muito em amor à primeira vista, não. Nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido e nem acreditava. Aham. Mas assim, foi uma coisa assim, tão dos dois, assim, de se encantar, que parece que a gente sentia que ia dar certo. É. Não sei explicar. Aí a gente considera o dia do nosso namoro, o dia do nosso primeiro encontro. Porque depois desse primeiro dia, a gente nunca mais se separou. Olha! Sim. Ali vocês descobriram que era pra sempre. Que era assim. E Naquela a gente não se separou mais. Ai, que história linda. Ó, eu que tô arrepiado, ó. De verdade, vocês estão vendo, né? Tá mesmo. Aí mesmo assim, depois de 3 meses, mesmo que a gente já estivesse junto desde o primeiro dia, eu pedi ele em namoro. Como todo final de semana, eu vinha pra cá, né, pra gente passar o final de semana juntos. E aí, a porta do quarto aqui tava trancada. Ele tinha preparado
o quarto inteiro com velas, com pétalas de rosas. Ele é muito romântico. Aliança, ele é. Você faz essas coisas? Sempre. Mano, essa caixinha. Ah, não acredito. Ele é E mais aí? romântico? Eu acho que ele é mais romântico, Meu Deus! Eu também sou, mas eu acho que ele é mais. Isso aqui é tudo presente? Tudo presente. Um pro outro. Um pro outro. É o ursinho de pelúcia, coração. Tem todas as datas aqui do casal. Exatamente. Dia dos namorados, um ano de namoro. E aqui, eu acho que eu conheço essa figura aqui, hein? Meu É o Deus. topo do bolo do nosso casamento. Claro, vocês de noivos. A gente ia fazer uma viagem, né, de navio com a família. Eu imaginei, eu acho que ele vai me pedir em casamento nessa viagem, porque a gente tá comentando muito de casamento. E aí, alguns meses antes, ele me chamou pra ver a aliança. Aí eu já comecei a suspeitar mais. Adiante. Aí ele falou, não, tem que ser hoje, você tem que ver hoje. Era um sábado chuvoso. Eu falei, não, mas tá chovendo. Preguiça. Não vamos hoje não. Eu já tava lá em São Paulo. Ele falou, não, vamos hoje. Aí cheguei lá, a gente escolheu a aliança, que inclusive é essa que a gente tá usando. Deixa eu ideia. ver. Ai, que linda, que bom gosto, hein? A ideia era a gente escolher junto, eu não queria escolher uma aliança sozinho, né? Porque eu sabia que a aliança do Que noivado ia querido. ser a do casamento. É, Então eu não queria escolher uma aliança que só eu gostasse. E se ele não gostasse da aliança? Nós dois gostamos. Agora eu te entendo. Que ele você se me preocupa entende com agora? você. Entendeu? Né? Porque eu me apaixonei? Agora eu tô te entendendo. Pois é, aí a gente escolheu a aliança e tal, mas eu meio que sem entender em que momento seria, né? Aí até que chegou próximo do dia do pedido, eu sofri um acidente de moto. Meu Deus. Sofri um acidente de moto e quebrei o dedo Da aliança. da aliança, da mão que ia a aliança. A aliança já comprada, já na medida comprado, certa. tudo certo, uma semana antes desse pedido. Ai, meu Deus. Porque ia ser bem no dia que a gente ia completar um ano de namoro. Então tinha uma data já certa tinha uma pra data acontecer. certa pra acontecer. E lá fui eu com a mão enfaixada, sem saber o que era, onde era, porque o lugar também era uma surpresa. E aí eu fui tentando adivinhar. Falei, ai meu Deus, onde é? A gente ia chegando ali por São Paulo, passou por Pinheiros. Eu falei, então nesse restaurante não é, então deixa eu ver se é esse. E aí foi chegando mais próximo, eu falei, não acredito que é aqui. Aí ele falou assim, onde é o estacionamento? Não quis falar ainda que era lá, sabe? Aí eu pensei, meu Deus, será que é no Terraço Itália? Aí foi tirando umas fotos, lugar maravilhoso, né? Então a gente estava comemorando um ano de namoro. Né? Era então, isso. Era isso. Então ele sabia que a gente ia para um lugar especial por conta de um ano de namoro. Aí a gente jantou normal, pedia sobremesa e tudo mais. Aí naquela noite tava um piano bem bonito também, tava tocando uma noite assim encantadora. Aí ele começou a falar um pouco da nossa história, começou a falar sobre futuro, que a gente iria construir uma família linda, etc. Aí eu comecei a achar que ele ia me pedir em casamento ali. Aí até que ele se ajoelhou na frente de todo mundo do restaurante, aí isso todo que é mundo amor. olhou. Aí ele fez uma declaração bonita e me pediu em casamento. Eu falei, ai meu Deus, aí me emocionei, eu falei, não tenho nem dedo pra isso. Como é que foi pra contar pra família de vocês que vocês estavam juntos? Foi em que momento? Que assim, a minha família, ela teve uma dificuldade muito grande, né, de aceitação, né? Então, quando eles descobriram, que nem chegou a sair ainda da minha boca, que eu acho que nem estava muito preparado, mas foi minha irmã que acabou vendo uma mensagem e acabou falando para os meus pais. Aí eles descobriram, não aceitaram nada bem. Eu sempre tentei entender, porque a criação, né, a forma como o preconceito, a forma como foi ensinada. Então, pelo jeito que eu sou, eu preferi me calar, ouvir, tudo calado mesmo, mas tentei relevar ao máximo que eu consegui para tentar não quebrar o vínculo que eu vi. Eu sei que muitos casais homoafetivos, eles quebram o vínculo deles, né, com a família. E eu não queria que isso acontecesse. Eu amo minha família e apesar deles não aceitarem aquela situação, eu não queria quebrar esse vínculo. E você sabia que eles te amavam muito também. Também. E aí eu imaginei que eles um dia iriam aceitar.
mas que não era aquele momento. Mas era a primeira vez que eles lidavam com a sua Aceitação. orientação sexual. Aí não aceitaram de jeito nenhum. Uhum. E eu fiquei quieto, ouvi tudo quieto, aguentei. Passaram-se 10 anos para eles conseguirem aceitar. Depois que eu conheci o Gui, depois que eles conheceram o Gui e foram se apaixonando pela pessoa dele, Olha. aí sim que eles conseguiram me aceitar e aceitar o meu relacionamento e aceitar o Gui. Porque eles entenderam que era amor de verdade. Exatamente. Que você Quando eles estava viram, feliz. exatamente, quando eles viram que a gente realmente se amava e que a gente combinava e que eu tava feliz, aí eu acho que eles repensaram depois e começaram a aceitar. Que vocês eram uma família. Aí eu peguei o Gui. Né? Pois Porque também você era muito jovem. Eu era muito então novo. tem uma questão até de vocês próprios Autoaceitação. entenderem, né, o que está Exatamente. acontecendo, porque como já existe preconceito, fica muito difícil da própria pessoa entender o que está acontecendo com ela. Sim. Exatamente. Eu estava fazendo um acompanhamento psicológico na época para entender quem era eu, o que eu estava vivendo e tudo mais. E aí, conforme o nosso relacionamento foi amadurecendo, aí eu fui contando para minha família. Assim, no começo, algumas pessoas acharam um pouco estranho, não imaginavam que seria dessa forma, outras já não, já imaginavam, já meio que já sabiam. Então foi um pouco mais tranquilo do meu lado, assim. Aham. E em seguida foi só alegria, assim, porque a minha família também gostou muito dele. Nossa, é apaixonada por ele também. E a gente foi se dando super bem. Aí hoje em dia as duas famílias se dão bem, hoje em dia as duas famílias aceitam. Então a gente conseguiu vencer essa parte aí também. Que lindo, Passou. né? Porque É. é isso, é quando a família descobre que existe amor, que existe verdade e que a união vai somar, vai ser muito mais legal se todo mundo estiver junto. Porque eu vou falar para vocês como mãe, a mãe quer ver um filho feliz. Exatamente, foi o que minha mãe falou pra mim. Não é? A gente É. quer ver um filho feliz, sorrindo, sendo amado, respeitado. Eu acho que esse cuidado de vocês, um com o outro, contagiou todo mundo. Pelo jeito, sua mãe foi uma guerreira, hein? Demais, demais. É um exemplo de vida para você. É uma inspiração, porque... Ai, vou até me emocionar. Falar da história dela não é fácil. Porque ela, com um marido alcoólatra, né, com 5 filhos, ela tendo que trabalhar praticamente para pagar a vizinha, para ficar com os filhos. O salário dela era praticamente para isso, né, para pagar a vizinha que ficava ali o dia inteiro com os filhos dela. E ela trabalhava no quê? Ela já trabalhou como costureira numa empresa, já trabalhou também como faxineira nas casas das pessoas ricas, e zoavam até o sotaque dela, que ela veio da Bahia, do interior da Bahia. Então, falavam mal do sotaque dela. Então, a história dela é muito inspiradora. Agora, eu vejo o grande exemplo que você teve. A gente sabe tudo que um casal homossexual às vezes passa. A gente já teve muitas dificuldades de autoaceitação, família, tudo. E nesse tempo que eu estava muito desesperançoso, não sabia se algum dia eu iria encontrar alguém, apareceu o Gui. E então o Gui, ele é meu parceiro, é meu amor, é parte da minha vida, eu não consigo me enxergar sem ele. O Marcos, existe um Marcos antes e um Marcos depois do Gui, né? A alegria de chegar em casa e dar aquele abraço, de ver o Noah junto, de ver a gente junto, essa é a minha alegria todinha. Pra mim não tem nada melhor do que isso. Vocês contrataram uma pessoa para ajudar. Eu gosto muito de pesquisar coisas, de me planejar, sou muito planejador com as coisas. Quando eu pedi o Gui em casamento, eu já comecei a pensar no casamento. Eu sabia que ia demorar uns 2, 3 anos para planejar. Ele já estava com alguns orçamentos na manga, antes mesmo de pedir. Entendi. Eu me planejo muito antes. Eu sou muito assim, sabe? Eu não gosto de... Médico, né? Tem que estar tudo certinho, Tem que estar tudo certinho. Eu não gosto de dívidas, então assim, eu queria fazer, nem que demorasse uns 2, 3 anos,
mas fazer algo dentro da realidade e que eu terminasse sem dívida. Era um planejamento dos dois, assim. Então foi tudo muito planejado na minha cabeça. O mínimo detalhe. E vocês começaram a fazer uma reserva de dinheiro para isso? Eu acho que eu já estava fazendo até um pouco antes de pedir. Talvez. Aí eu comecei ali também, comecei a separar ali. Em seguida a gente até fez uma conta nossa para colocar alguns valores ali em conjunto, para ir somando, né, e pagando o pessoal ao longo do tempo. E aí no começo a gente preferiu não optar por uma assessoria, porque a gente queria nós mesmos vermos esses lugares, esses espaços, toda a questão do buffet, a gente queria experimentar tudo. A primeira coisa que a gente começou a ver foi exatamente isso, então, foi a casa. Bom, aí beleza, a gente olhou e falou, é essa casa. Aí começou a ver valores. Aí foi passado um valor que entrava dentro do que eu acho que o orçamento que a gente tinha. Vocês colocaram um valor, assim, como teto? Podemos gastar até tanto. Eu não coloquei, mas eu imaginei na minha cabeça o que daria. Aí o valor que passaram foi de 25 mil. Eu falei, bom, tá. É um valor mais ou menos, praticamente aqui, acho que pelo que a gente está procurando. Mas eu quero conversar, eu queria conversar mais. A gente queria negociar. De pechincha? Nossa, demais. Aí você deixa até vergonha. Aí ia ter um evento que chamaram a gente lá. Não era um evento com vários casais, assim, para explicar como que era a casa, sugerir alguns orçamentos, e a gente pensou. Conversar. Era uma demonstração de como o lugar funcionava. Aí a gente pensou, essa é a oportunidade de negociar. Vamos lá. Olha, pagando à vista ou pagando de forma diferente, dá pra gente chegar num valor menor? Olha, eu acho difícil. Mas a gerente tá aqui hoje, porque é um evento. Eu falei, bom, eu quero falar com ela. Aí a gerente veio, sentou com a gente na mesa, né? Eu falei, olha, é o seguinte, eu tô querendo fechar aqui, porque a gente amou o local, a gente quer fazer nosso casamento aqui, mas eu queria ver com você se eu pagando à vista pra você, a gente consegue fechar 20 mil? Ela virou pra mim e falou assim, fechado. Fechado. Aí não tinha jeito de voltar atrás. Bateu o martelo. Aí a outra que a gente tava conversando, que ficou falando, ela ficou surpresa. Ela falou assim, nossa. E aí a gerente falou assim, o evento é pra isso, né? É pra negociar mesmo. Eventos e feiras para demonstração e negociação de serviços de casamentos estão cada vez mais comuns no Brasil. Neles, os fornecedores apresentam seus serviços e oferecem condições especiais para quem fecha na hora ou durante o evento. Algumas dicas para aproveitar ao máximo esses eventos são: vá com uma lista do que falta contratar. Leve uma planilha com seu orçamento máximo por categoria. Negocie pacotes e diga que está comparando preços com outros fornecedores. Peça tudo por escrito se não fechar na hora. Anote os prazos das promoções e utilize esse tempo para pensar se não quiser fechar na hora. Aí tudo que eu pesquisei que é fora da realidade, para mim, eu nem gosto de ver. Entendi. Assim, você vai primeiro pelo valor. Exato. Aí eu sempre pesquisei vários buffets, mas alguns me falavam assim, olha, o buffet é 100 mil, já descartava. A gente já nem ia, não vamos nem experimentar. Vou experimentar pro seu gosto. Se gostar, ferrou. Não, porque se gostar eu não vou poder pagar. Aí você vai no outro que você pode pagar, vai ficar comparando, né? E uma coisa interessante também é que a gente adaptou ao cardápio. Que a gente queria, legal. Porque o cardápio tinha muito mais variações e a gente deixou ele um pouco mais enxuto. Eles não tinham um cardápio pronto, eles deixavam você moldar o cardápio. Isso é interessante também, uma boa dica, né? Para chegar no valor que você precisa. E aí você moldava o cardápio, falava o que você queria, o que você não queria, o que dava para mexer, não era um cardápio pronto, então você não perde em qualidade, mas você ganha no preço. Exatamente, né? É isso. Aí você via aquilo que você gostou, tanto no sabor, quanto no que ia caber no bolso. Vocês deixaram alguma coisa para pagar depois do casamento ou não? Vocês conseguiram, assim que o casamento aconteceu, já estava tudo quitado? Já estava tudo quitado. Tudo antes do casamento. Até mesmo a lua de mel. A gente foi juntando mês a mês ali, evitava sair muito. A gente colocou no orçamento a lua de mel junto. A gente evitava ficar jantando fora, comprando coisas desnecessárias, né? E a gente ia juntando ali, pagando tudo certinho, mês a mês, cada mês um fornecedor, e foi dando certo. Então vocês começaram o casamento em si, a vida a dois, sem dívidas. Sem dívidas. Mas você sabe que eu vou dar uma dica para vocês, porque vocês são organizados. Quando eu falo
Serasa, o que vem na mente de vocês? Primeira coisa. Olha, eu acho que vem endividamento. Uhum. O que vem para você? Eu acho que é a mesma coisa. Também. É. Porque a Serasa tem um app que é maravilhoso. E aí algumas pessoas podem pensar que é só para quem está endividado. Se eu tenho dívida, vou baixar o app e aí vou resolver meus problemas ali. Não, é para todo mundo, principalmente para quem é organizado como vocês. Olha só. Mesmo com organização, às vezes você pode ter uma ajuda extra para algo que você nem estava pensando, pois o app da Serasa ajuda, porque tem tudo lá dentro, dá para tirar todas as dúvidas. Então, tudo isso que vocês vão fazendo de planejamento, planeja junto com vocês. Olha que massa. Então não precisa anotar no papelzinho, no computador, sabe? Que às Fica vezes a até gente mais organizado, fica. né? Você vai planejar, você vai organizar, e aí tua vida financeira, que já é organizada, vai ficar ainda mais. E aí vocês podem ver possibilidades ali de concretizar os sonhos. Porque às vezes a gente fica tão limitado, né? Eu não posso ficar adiando tanto, né? E às vezes não tem necessidade. Exatamente. Porque às vezes é difícil se organizar Não sozinho, é difícil né? fazer conta, Às vezes ter alguém, né, para ajudar a planejar. Exatamente. Pode baixar o app da Serasa, que vai ajudar vocês, tenho certeza. E para você de casa também. É organizado? É organizada? Pode baixar, que também vai te ajudar. Aquela dúvida que você tinha, entra, você vai tirar, tenho certeza. Obrigado Gostaram? pela dica. Amei. Que bom. Então nós vamos ter a surpresa agora do roupa suja se lava junto. Vou perguntar, tá bom? Perguntar. E vocês respondem. Vocês têm perfis financeiros diferentes? Eu acho que é muito similar. Se a gente tivesse que definir quem é o planejador e quem é o mais impulsivo? Eu acho que eu sou um pouquinho mais impulsivo. Porque eu sou de fazer aquela comprinha online, vi ali aquela propaganda, legal, ainda mais que a gente tem o gatinho, vi um pentinho pro gato, vou comprar. Não tem jeito, né? Aí quando vai ver, Filho já é gastou filho, né? R$200, R$300. E você é o planejador? Eu acho que realmente é isso. Ele não acho que esse impulsivo dele é tranquilo. É um impulsivo de ele pode gastar. Comedido, é impossível que Mas eu acho que eu sou mais planejador, talvez mesmo. Eu sou bem. Concordo. Vocês não brigam nunca? Olha, é muito raro. De verdade. Sério. Eu acho que a gente nunca brigou, assim, de ficar sem se falar por dias. Não, mas teve o que você falou? Eu falei assim, mas o que você mudaria no lugar? Eu mudaria que ele deveria tomar mais água. Só isso. E eu... Aí eu falei, a única coisa que eu falei que eu podia ver, mas que não me incomoda muito, mas que eu falei pra ele, falei assim, olha, fecha, porque às vezes ele deixa a porta do armário aberta. Só isso. E o Noah entra, Noah é o nosso gatinho. Entendi. Aí ele deixa todos os pelos nas roupas. Eu falei, fecha a porta do guarda-roupa. Mas pra que eu vou brigar? Eu vou lá e fecho o guarda-roupa. Sabe? Eu acho que a vida, às vezes, ela já é muito difícil pra você ficar brigando por coisa boba. Entendi. Então eu já trabalho o dia inteiro. Se eu chegar em casa e ficar brigando por coisa boba, qual que é a qualidade de vida que eu vou ter? Exato. A casa é pra ser o abrigo, é pra você aproveitar, ter aquele seu momento de prazer, descanso, tá com quem você ama. Aí você vai pegar esse momento e você vai brigar, sendo que você ficou, 12, 13 horas fora de casa trabalhando. Vocês pensaram, assim, em casar no cartório? É uma vontade? Sim, nós casamos. Casou. Vocês fizeram junto? Sim, foi junto com a cerimônia. Então teve mais um gasto aí, né? Pequeno, esse foi menor. Ainda bem foi menor comparado aos outros. E era importante para vocês isso acontecer. Mas era muito importante. No começo para ele não achava tanto, ele achava que era uma parte ali mais civil, mais chata, sem sentimento. Eu fiquei com medo disso ser uma coisa chata no casamento. De quebrar ali o clima da cerimônia. Só que eu pensei, não, eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer até enquanto cidadão, enquanto sociedade, enquanto representatividade. Eu achei que o lado civil ali do casamento era muito importante também. Eu repensei, eu vi a importância de mostrar para a sociedade, para todo mundo que estava lá, para todo mundo ver que aquilo não era uma brincadeira. Porque muita gente via como a nossa celebração, o nosso casamento, só como uma festa, com desvalorização por sermos um casal homoafetivo.
Então a gente quis deixar claro ali que não era só uma festa. E aí eu achei que valia a pena. Eu acho que é importante mesmo, vocês têm toda a razão. Existe a lei, ela foi promulgada, então vamos aproveitar essa lei Exatamente. e pontuar que sim, vocês existem, vocês merecem. Olha que coisa linda, gente. A gente casou com comunhão de bens. De início, eu fui um pouco resistente, porque, assim, ele já tinha 10 anos de médico, praticamente, né? E eu tava começando a vida ali. Então eu falei, não, eu não quero comunhão de bens. Eu acho que vão falar mal e etc. Só que depois as pessoas foram me falando, ele me falou, até minha sogra também me falou, que não seria justo, porque depois do casamento a gente abdica de muita coisa, né, individual, e começa a pensar em dupla. Então aí eu levei com mais tranquilidade essa questão e a gente casou dessa forma. Que lindo sua sogra, hein? Tá vendo? Demais. Ela percebeu o amor aí mesmo de vocês, viu? Porque é isso, é uma vida em comum, né? Exatamente. Vocês vão construir juntos, exatamente. Por que não? Cada um praticamente tinha sua vida, seus custos. Depois a gente noivou, depois a gente começou a morar junto. Aí acho que já começou essa organização juntos também, né? E então aí começou a pensar também no casamento, nos custos, mas tudo foi conversado, a gente sempre chega num consenso juntos e somos bem planejados, assim. Agora, quem é mais apegado, assim, a essa estética instagramável? Eu acho que... E aí, assim, queria que tivesse, assim, uma comida boa, uma bebida boa... Olha, eu acho que eu tenho mais essa questão de estética instagramável do ponto de vista de decoração, porque eu já trabalhei com decoração de casamento, então eu queria que fosse do jeito que eu sempre imaginei, e nós dois, eu acho que assim, a questão da comida e da bebida, mas a parte do mobiliário eu escolhi a dedo. A gente fechou um valor com o decorador, mas depois ele sofreu, viu? Porque eu queria do melhor, eu falei, quero esse, quero aquele. Eu acho que eu sou um pouco mais chato com comida e bebida. Eu Entendi. acho também. Então a decoração comigo, com você, e comida e bebida comigo, eu acho. Tem tudo a ver, né? Porque você é um médico que cuida da saúde, né? Da saúde, principalmente de comida e bebida na vida das pessoas, e você cuida do ambiente das pessoas, né? Exato. Deu pra dividir legal. Deu. E ficou bem instagramável mesmo? Ficou a coisa mais linda. Quero ver, hein? A gente vídeo? vai te mostrar. Tem. Então vamos ver? Vamos ver. Vamos ver juntos agora, vai. Tem dias que o que eu mais espero é que você chegue logo do trabalho pra te dar aquele abraço apertado. Eu queria morar nesse abraço. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu olhava nos seus olhos, era como se eu visse milhares de estrelas cadentes e sentia fortemente uma constelação me atravessando o peito e brilhando aqui dentro. O que podemos aprender com Marcos e Guilherme? Planejamento com tempo é o maior aliado de quem quer realizar um casamento sem dívidas. Estudar, negociar e acompanhar de perto cada gasto pode fazer diferença no resultado final e no bolso. Separar um valor mensal exclusivo para o casamento ajuda a manter o controle e evita decisões por impulso. Mais importante que o lugar ou o luxo é a experiência. Marcos e Guilherme escolheram um lugar especial, que cabia no orçamento e nas possibilidades das pessoas queridas. E isso também é planejamento emocional. Já que vocês sabem tudo, estão entendendo do riscado, vocês que vão dar dica no meu lugar, pode ser? Pode ser. Pode ser. Qual foi o maior aprendizado de vocês ao longo desses 2 anos de planejamento para o casamento? Acho que deu para deixar claro a importância de se organizar. Assim, que a gente conseguiu planejar tudo muito bem e conseguiu realizar o sonho que a gente queria, da maneira que a gente queria. Eu acho que é o mais importante, tentar colocar no papel qual que é a realidade que cada um se encaixa, né, que a gente se encaixava, para poder se planejar, saber o quanto que a gente poderia gastar e ir gastando de acordo com aquilo que a gente tinha condição,
sem gerar muitas dívidas, algo que poderia nos prejudicar mais para frente. Acho que esse foi o maior aprendizado. Qual dica vocês dariam para casais que querem se casar e não sabem por onde começar? Eu acho que é muito importante o diálogo. Acho que em todo relacionamento, principalmente na parte financeira, no casamento não seria diferente. O diálogo para vocês entenderem o que vocês querem, com quem vocês querem, o espaço, o local, como vocês querem, como vocês idealizam esse sonho e começar a listar isso e ver o valor de cada coisa, para aí sim conseguir se organizar. Eu acho que o diálogo é fundamental. A principal dica, eu acho que é tentar pensar qual o valor que vocês estão dispostos a gastar, para você saber o que você tem e como você vai chegar naquele valor que você está pretendendo gastar. O que mais ajudou vocês a manter o controle financeiro? Uma coisa que eu fiz, uma curiosidade que eu fiz foi desinstalar os aplicativos de e-commerce. Eu desinstalei tudo. Porque se eu visse alguma coisinha ou outra, algum post patrocinado, alguma coisa, eu já ia querer comprar. Então eu fui tirando tudo e fui me organizando, me planejando. Eu acho que assim, diminuir aqueles gastos que você sabe que é desnecessário, que você não precisa, que é para dar uma economizada, e ir juntando dentro do prazo que vocês pretende casar, para conseguir se organizar bem dentro desse prazo. De não fazer nada às vezes com pressa, de ter um tempo, saber que não precisa ser de uma hora para outra, e aí você consegue chegar naquele valor. Eu descobri agora com a Cris, né, que eu posso baixar o app da Serasa, né, que fica tudo muito mais organizado. O amor é lindo e o planejamento financeiro também. Nessa temporada de Até que os Boletos Não Nos Separem, conhecemos diversos casais que, cada um à sua maneira, encontraram soluções financeiras para realizar o grande sonho de casar. Teve quem investiu na carreira de influencer e conseguiu uma boa parte da festança em permuta. Teve quem recalculou a rota por causa de uma surpresa, mas com paciência e carisma conseguiu fugir das multas. Teve quem decidiu casar em poucos meses e fez dos limões uma bela limonada. E, por fim, teve uma aula de planejamento de casamento, provando que é possível se entregar ao amor com uma boa dose racional. A Serasa e esses casais lindos agradecem sua companhia durante essa temporada. Até logo! Ou até que os boletos não nos separem.